Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa coluna Fragmentos de hoje está postando o texto do livro Envelhecimento Cuidado Familiar, de autoria do Reverendo Pinho Borges. Você está ouvindo a parte 3 do capítulo Uma Sociedade que não valoriza os idosos. Na vida é comum as pessoas se prepararem para determinados momentos da sua existência, como por exemplo, casar, viajar, fazer um concurso público. Alguns se preparam até para morrer, adquirindo em vida planos mortuários que facilitem a situação da família no dia que a morte chegar. No geral, a família se prepara para o nascimento. Faz planos que vão do enxoval à mobília do quarto, mas para com o envelhecimento isto não acontece, e quando o envelhecimento é percebido por conta das dificuldades é que vão alterando ao dia a dia da família, aí é que a ficha cai. Diante desta realidade, várias são as questões para se fazer uma reflexão socio-religiosa familiar. O que fazer com a pessoa que está envelhecendo e já está aposentada, mas o salário da aposentadoria não é compatível ao modo de vida mais simples? Não é justo que a falta de recurso econômico no final do mês leve muitos idosos a fazerem bico para suplementar sua renda mensal. Estes e outros questionamentos fazem e farão parte do dia a dia familiar. Eles têm origem na má gestão da Previdência Social, que não cuidou de forma exitosa dos recursos obrigatórios do trabalhador, e que leva o mesmo a buscar na informalidade um complemento salarial, o que não é fácil. Se tentar voltar à formalidade vai contribuir para a Previdência Social, sem nenhum retorno futuro, além de enfrentar o preconceito da idade existente no mercado de trabalho. É muito difícil a pessoa ser incluída no mercado de trabalho a partir dos 60 anos. Por exemplo, hoje, a classe política no Brasil está discutindo o processo de reforma previdenciária em que o governo entende que o trabalhador com 60 anos é jovem e pode contribuir com anos de trabalho para a Previdência Social para depois se aposentar. Se o plano de governo for aprovado pelo Congresso Nacional, com certeza os idosos terão que trabalhar mais para adquirir o direito de se aposentar, e não será antes dos 65 anos segundo o IBGE. Por outro lado, o IPEA mostra que aumentou o número de pessoas idosas que ultrapassaram o período de direito à aposentadoria, mas que continuam trabalhando. Neste contexto, as pesquisas mostram que os homens trabalham por mais de 3 anos e as mulheres mais de 4 anos, após o limite da aposentadoria. O IBGE divulgou que os idosos que são responsáveis pelos domicílios no Brasil já superam o índice de 20%, isso significa que muitos trabalham para o sustento da família. Não há dúvida que quando a família espera da pessoa idosa o provimento financeiro, e a leva a ter uma relação de trabalho clandestino, ela alimenta o processo de violência contra seu idoso. A família, com raras exceções, não se une à sociedade e ao poder público para lutar por políticas públicas relacionadas ao envelhecimento, mas adoram receber os privilégios adquiridos. Isto é uma vergonha, como diz o âncora e jornalista Boris Casoy. Não havendo pressão social, as ações relacionadas à pessoa idosa acontecem a passo de tartaruga. A lentidão é tão grande que a Lei nº 8.842, que criou o Conselho Nacional do Idoso CND, é de 4 de janeiro de 1994, quando o governo federal instituiu a Política Nacional do Idoso PNI. O Estatuto do Idoso, que é o principal instrumento de defesa da pessoa idosa, só foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2003, após 7 anos de tramitação, e ainda hoje, mais de 20 anos em vigor, a pessoa idosa continua sendo violentada e desrespeitada de forma física, econômica e psicológica. Você ouviu na nossa coluna fragmentos do texto do livro Envelhecimento Cuidado Familiar, parte 3 do capítulo Uma Sociedade que não valoriza os idosos, de autoria do Reverendo Pinho Borges. Acesse o portal idosonews.com da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa da Igreja Presbiteriana do Brasil e fique bem informado sobre o segmento.